Outra escola nesse período de transição é o estoicismo. Zenão, da cidade de Cítio, né? Ele dizia o seguinte: dever, mesmo que haja sofrimento, não necessariamente, podia não haver sofrimento, mas o mais importante era o dever que você tinha. Eles usavam muita expressão a reta razão. No latim é a reta ratio. Os dois maiores escritores que se deleitavam com o estoicismo foi Sêneca e Cícero. Não é à toa que eles são os preferidos dos conservadores. Cícero dizia, não sei se alguém aqui já foi a Pompeia, que a cidade foi destruída pelo Vesúvio, onde próximo a um templo tem um guarda, né, a cinza dele em pedra lá, e ele ficou de frente para o Vesúvio. Ele estava de guarda naquele dia, ele viu o vulcão estourar, viu a lava chegando, mas ele não saiu do posto dele. Ele morreu carbonizado ali, vendo a lava chegar. Esse cara era o exemplo de cidadão para Cícero. Ele não abandonou o posto dele. Isso, a gente vai ler no que ele deixou para nós. A razão reta, conforme a natureza, gravada em todos os corações, imutável, eterna, cuja voz ensina e prescreve o bem, afasta do mal que proíbe, e ora com seus mandados, ora com suas proibições, jamais se dirige inutilmente aos bons, nem fica impotente ante os maus. Essa lei não pode ser contestada, nem derrogada em parte, nem anulada. Não podemos ser isentos de seu cumprimento, pelo povo nem pelo Senado. Não há que procurar para ela outro comentador nem intérprete. Não é uma lei em Roma e outra em Atenas, uma antes ou outra depois, mas uma, sempre eterna e imutável. Entre todos os povos e em todos os tempos, uno será sempre o seu imperador e mestre, que é Deus, seu inventor, sancionador e publicador, não podendo o homem desconhecê-la sem renegar-se a si mesmo, sem despojar-se de seu caráter humano, e sem atrair sobre si a mais cruel expiação, embora tenha conseguido evitar todos os outros suplícios. Isso está escrito no livro da República de Cícero. Vejam que interessante, nós já vimos que tinha esse livro com esse mesmo nome, só que era a República do Platão. Ele vem aqui e começa a dizer que Deus é a coisa mais importante, que essa reta razão é uma lei que deriva direto de Deus. Você tem que aceitar isso. A razão é reta e ela é imutável. Ele diz que não tem diferença se é Roma ou se é em Atenas. Em todo lugar é dessa forma. Isso já vai dar as bases para que nós vamos ver o que aconteceu na Idade Média, onde Deus aparece, então, agora sim, como o Supremo, em todos os aspectos, inclusive no direito. A questão em Aristóteles sobre o direito natural era o direito das pessoas, das gentes. Uma lei em Atenas, ela só era válida até o momento que ela era útil. A partir do momento que ela deixava de ser útil, ela era revogada. Não saiu no Diário Oficial de Atenas que a lei tal estava sendo revogada pela outra lei X. Simplesmente, se aquela lei não representasse mais os anseios daquela sociedade, ela estava revogada. Não precisava de uma lei que a revogasse. Aqui isso começa a mudar. Agora existe sempre algo por trás da lei. Não é mais a sociedade que aspira a um bem comum, mas Deus que determina determinadas situações. Aí você pensa, mas quem é que faz esse intercâmbio para saber o que Deus está querendo? É aí que começam aquelas barbaridades que a gente vê até hoje, que são realizadas em nome de Deus, como se ele passasse o telefone e falasse, faz lá que eu estou mandando. E alguém vai lá como um velho executor, eu sonhei ontem, eu tive uma inspiração, isso já estava aqui, a reta razão deriva diretamente de Deus. Isso era a essência já do Império Romano. Os imperadores romanos eram quase semideuses, ou os próprios deuses, né? Como se fossem descendentes diretos de Deus. Nós estamos às portas da Idade Média. Antes de nós entrarmos profundamente na Idade Média, né, nós vamos falar do cristianismo. O cristianismo deu uma grande sacudida na Europa e no pensamento ocidental. O maior filósofo do direito do cristianismo foi Paulo de Tarso, São Paulo, dependendo da sua religião, e nesse período que surge a escola patrística. O cristianismo tornou-se a religião oficial do Império Romano com Constantino, no século III só. Então, 600 anos depois de Cícero. No século III, que o cristianismo tornou-se a religião oficial do Império, eles pegaram e foram ler melhor o que Paulo de Tarso havia escrito. É isso que nós vamos ler na Bíblia agora. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus,
e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Vejam, meus amigos, que eles acharam a motivação para você matar alguém que fosse contra a autoridade do rei. Só que a autoridade do rei, do imperador, do monarca, do senhor feudal, do chefe de esquina, qualquer autoridade que você tentasse ir contra, na verdade você não estava indo contra aquela regra de autoridade, você estava indo contra Deus, quase como um pecado. É fato que isso é um trecho só da epístola toda de São Paulo aos Romanos, mas é o que basta. Veja que para quem que ele manda essa informação. Porque vocês todos aqui são cristãos, independente da sua... As epístolas de São Paulo, as cartas de São Paulo são dirigidas a diferentes povos daquele tempo, e são completamente diferentes umas das outras. Aos Tessalonicenses tem uma outra abordagem, aos romanos, que eles sabem que os romanos eram devassos, aquelas festas, os bacanais, etc. Ele é bem mais duro. Das epístolas de São Paulo é a mais mão pesada, digamos assim. Nesta epístola ele trata da autoridade e referenda a partir de então para toda a Idade Média como deverá ser tratado aqueles que se insurgirem contra a autoridade, porque na verdade eles estarão se insurgindo contra Deus. Isso, né, todo mundo já sabe, quando foi a Idade Média vai dar um problema sério.